Oi, Leão. Eu sou a Yara. Esse é o Bendita Cidade, um canal novo no YouTube, onde a gente vai falar de astrologia, tarô, espiritualidade e outros oráculos. Primeiro eu queria avisar para vocês que eu tinha me programado para estrear o canal na próxima semana, a primeira semana de janeiro. Só que, por orientação da espiritualidade, eu acabei precisando começar a gravar antes. Para esse vídeo, essa mensagem esse tema chegar até vocês agora, ainda nesse ano. Então eu não vou estar com o ambiente que eu me preparei para gravar, com os equipamentos que eu me programei para gravar. Então vocês me perdoem por qualquer detalhe técnico, por qualquer tipo de interferência externa, de barulho. Vamos lá, se apeguem à mensagem para vocês terminarem o ano fazendo direitinho o trabalho que vocês têm que fazer para o próximo ano ser melhor, tá bom? Ou melhor, para continuar, enfim, em movimento, que é o mais importante. Leão, eu vou usar para essa leitura dois oráculos. O Tarô dos Orixás, que é um baralho só de arcanos maiores, e o Tarô Zen de Osho. Nessa leitura a gente vai ver um balanço do ano de 2022 e algumas previsões para o ano de 2023. O nosso foco nessa leitura é encontrar quais são as lições que você precisa extrair das experiências que você viveu em 2022 e daquelas que você ainda vai viver em 2023, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos começar. Com o Tarô dos Orixás eu vou tirar duas cartas, uma para representar a energia principal de cada ano, tá bom? Então vamos começar por 2022. Leão 2022. Saltaram várias cartas, então não vou pegar, Leão, vou continuar baralhando, tá? Eu preciso de uma ou duas. Finalmente. Oxalá, Leão. Essa carta, ela é análoga à carta da torre no tarot tradicional. Então ela vem mostrando que para você, em 2022, uma estrutura que você tinha como muito sólida, ela começou a ruir. Ou de alguma forma ela ruiu completamente. Mas, como eu disse, é uma estrutura que não era sólida, na verdade. Você tinha ela como muito sólida. Mas ela não foi construída em bases sólidas. Por isso ela está ruindo. Então, a intenção da vida aqui em 2022 não foi te castigar de forma alguma. Essa torre ela é destruída com o intuito de você reconstruir ela, e dessa vez com bases mais sólidas, tá bom? Então vamos ver qual é a carta de 2023 pra gente ver como segue essa história. Mas o que já fica claro é isso, Leão, que em 2022 pode ter sido um pouquinho complicado para você, porque, como eu disse, ruiu uma estrutura que você tinha como muito sólida. E esse tipo de experiência sempre abala a gente em todas as áreas da vida, né? Porque quando você tem alguma coisa como sólida e isso você percebe que não é sólido, você acaba abalando um pouquinho dentro de você a sua percepção do que é solidez, do que é estrutura, né? Não é tão simples processar que aquele evento é naquela área da vida. Então, até que você processe isso, até que você comece a reconstruir essa torre, é muito comum que você sinta que em todas as áreas da vida o impacto dessa queda, né? Mas não se preocupe, 2023 vem aí. A energia que tem pra você lá é de 5 de... desculpa, é o Babalorixá. É a quinta carta do Tarô dos Orixás e é análoga à carta do Sumo Sacerdote no tarot tradicional. É uma carta que fala que em 2023, depois da queda dessa torre, e na verdade depois desse processo de reconstrução que você já começou, você começa a perceber que os seus valores aqui, e quando eu falo de valores, Leão, me perdoa pela carta que eu não vou conseguir, parece, focar muito bem, porque a iluminação não é a mais perfeita. Mas como eu te disse no início do vídeo, se apegue à mensagem, tá bom? Mas aqui são os seus valores que você vai precisar trabalhar em 2023. Agora lembra que eu te falei que você está reconstruindo alguma estrutura aí na sua vida, dessa vez em bases mais sólidas? Aqui vai ser necessário, para que essas bases sejam realmente sólidas, que é a sua intenção, vai ser necessário exatamente você fortalecer em 2023 os seus valores. Inclusive um tema que está saindo como muito importante em todas as leituras até agora.
Em algum nível a gente está falando de valores em todas as leituras. Então acho que é até algum aspecto muito coletivo que a gente está vivendo, aí como humanidade mesmo, que está empurrando a gente para rever esses princípios, sabe? Rever o que é nosso e o que é do outro, no sentido das regras que eu sigo na minha vida, das regras que eu sigo na minha jornada. Tá, Leão? Em 2023 vai ser muito necessário que você faça um trabalho muito sério, muito comprometido nesse sentido, de filtrar os seus valores e descobrir quais essas regras que você segue, quais esses gostos, essas manias, essas ordens internas que você segue, que você adquiriu aí ao longo da vida para usar naquele momento e agora já não serve, e quais são as que você realmente acredita agora, quais os valores que realmente são seus nesse momento. Tá? Essa é a energia principal para você em 2023. Então você fique atento durante as experiências que você viver no ano, exatamente para esse aspecto. Sempre que você for tomar alguma atitude, fazer alguma escolha, iniciar algum projeto, tenha muito claro na sua mente quais os valores que estão envolvidos ali. E quando eu estou falando de valores, eu estou falando de novo daquilo que é importante para você e não para outras pessoas ou para outros ideais, enfim. Aqui a base que tem que ser construída com muita solidez é para ser construída dessa vez de acordo com seus valores, não com os valores de outras pessoas, tá bom, Leão? Para continuar desenrolando a sua leitura, a gente vai agora começar com o tarô Zen de Osho, onde eu vou tirar uma carta para o seu mental, uma carta para o seu emocional e uma carta para o aspecto inconsciente, aquilo que você ainda não está vendo sobre a sua situação atual, primeiro para o ano de 2022, depois para o ano de 2023, tá bom? Então, para começar, o mental em 2022. Saltou aqui uma carta. É o 3 de paus. Nessa carta do tarô Zen de Osho é a intensidade, o experienciar, perdão. Essa carta, ela fala de você ir em busca de uma direção para aquilo que você já sabe que tem que fazer. É como se no seu mental em 2022 você ficou aqui um pouco abalado com a queda, né, dessa estrutura que você tinha como sólida e demorou um tempo para iniciar seu processo de reconstrução, porque você já até tinha uma noção do que tinha que ser reconstruído, mas você não tinha ideia aqui ainda do caminho a seguir para esse processo de reconstrução. E isso ficou muito no seu mental, meio que Leão é um signo de fogo, então Leão lida muito bem com o fogo interno, com o fogo das coisas, com o fogo de um projeto, com o fogo da apropriação, lida muito bem com fogo. E no caso de vocês é fogo fixo, então lidar com um 3 de paus, que é aquele momento que o meu fogo tá no seu melhor, na sua melhor forma, né? Porque que você, como eu te disse, você já sabia o que tinha que ser reconstruído, mas esse fogo tá contido, porque você tá ainda desorientado sobre o caminho a seguir, né? Então, isso para Leão, que é fogo fixo, é quase que sufocante. Então, pode ser que por muito tempo, durante esse ano, você tenha sentido essa sensação até de estar sufocado aí pelas suas experiências um pouco, nesse sentido, de não conseguir se mover, de ter em mente claro para onde você queria ir e não sentir que tinha as condições, meio que... Não é fisicamente que eu quero dizer, porque você vai me confundir com fisicamente de movimento, mas eu tô dizendo assim, de energia mesmo, como se você tinha aqui na mente muito claro o que tinha que ser feito, mas estava complicado para você se movimentar, e muito por essa confusão que eu te falei, de não saber exatamente qual caminho seguir com esse fogo todo. Mas vamos ver aqui seu emocional para esclarecer um pouco mais isso. Durante a leitura a gente acaba desenrolando essa história. Caíram muitas cartas de novo, Leão. Dessa vez mais ainda. No seu emocional em 2022, Leão, saiu a carta da inocência. É o sol do tarot tradicional. É a sua carta. Essa carta representa o signo de Leão. O sol representa o signo de Leão. É a casa 5 da roda astrológica.
Enfim, é o seu reino, Leão. Então aqui no seu emocional, em 2022, apesar dessa paralisação mental que você tava, né, de não saber exatamente o caminho para se mover, foi muito importante para você aqui ter a segurança de que emocionalmente você estava no caminho certo. Você podia estar aqui traindo o seu potencial de ação, né, com essa paralisação mental. Mas emocionalmente você sentiu sim, durante o ano, uma certa satisfação. É como se fosse assim, uma clareza emocional mesmo. É como se as suas emoções ficaram muito claras para você nesse ano, a ponto de você. Eu não sei se eu te mostrei a carta, Léo, perdão. É a carta da inocência nesse tarô. No, a iluminação não vai deixar você ver direitinho, não, mas. Enfim. Ela fala de uma clareza emocional mesmo, nessa posição que ela aparece na sua leitura, né? É como se tudo, emocionalmente, tudo ficou muito claro. Você sabia exatamente o que você estava sentindo, você soube muito bem dar nome para as suas emoções, e isso é muito importante. A ponto de da sua confusão mental não interferir no seu emocional. Porque você podia estar paralisado, mas você estava sentindo a satisfação já de saber que de ter uma segurança mesmo, um domínio sobre as suas emoções. Isso foi muito importante para você. Agora vamos ver o aspecto inconsciente dessas questões em 2022 para você. Sete de paus. Essa carta fala de desafios. Aqui nesse tarô ela é o estresse, né? E ela fala de você enfrentando muitos desafios. E como aqui está no aspecto inconsciente, é como se você tivesse, de alguma forma, buscado fuga para enfrentar esses desafios. É como se você pode ter, em algum momento aqui, durante esse ano, se perdido um pouquinho nas fugas, em qualquer coisa que te faz não pensar nos seus processos internos, que te faz não pensar, por exemplo, nessa sua confusão mental, sabe? No que estava te causando ela, no que era exatamente que te paralisava e te deixava perdido ou perdida sobre que caminho seguir para fazer aquilo que você já sabe que tinha que ser feito. Você acabou aqui, de certa forma, a vida te trouxe muitos desafios, muitas experiências para você trabalhar essa questão da sua confusão mental aqui, né, sobre que caminho seguir exatamente. Te trouxe muitas experiências para você pensar nisso e você simplesmente fugiu delas. Você buscou fugas. Aí só você vai saber dizer exatamente que fugas são essas que você usa. Quais são suas fugas, Leão? Elas são muito pessoais, muito particulares. Tem gente que quando tá precisando fugir do que precisa pensar de verdade, vai, sei lá, sair e conversar aleatoriamente e fazer encher a cabeça. Não tô falando daquele momento saudável que você precisa sair e socializar, não. Tô dizendo que ela vai ficar realmente usando isso como uma fuga. Então ela não vai conseguir ficar sozinha, vai precisar buscar companhia o tempo inteiro para poder não pensar no que ela tem que pensar. Ou você, sei lá, qual é a sua fuga, por exemplo, é o celular, sei lá, você vai e encontra coisas ali que ficam ali ocupando a sua mente temporariamente para ela não trabalhar no que precisa ser trabalhado. Enfim, são drogas, Leão. Pode ser também vícios, qualquer coisa. Enfim, só você sabe quais são suas fugas. Mas aqui o que fica claro é que em 2022 você se perdeu um pouquinho nelas. E exatamente por isso você ficou muito tempo aqui nesse processo. Talvez ainda esteja, né? Nesse processo de não entender muito bem para que caminho seguir, apesar de já saber o que tem que ser feito. Então, Leão, vamos parar com as fugas, porque 2023 vem aí. Como eu te disse, você precisa trabalhar e pensar aí nessas questões sobre os seus valores, sobre o que é realmente seu e o que não é, né? Para você continuar seguindo, evoluindo na sua jornada, brilhando, que é o que o Leão faz de melhor. Vamos ver agora o seu mental em 2023 para ver se você vai trabalhar nesses processos ou vai continuar fugindo do trabalho, Leão. O mental de Leão em 2023. Viraram duas cartas, enfim, então eu vou pegar. Leão, o apego, vamos conversar bem seriamente aqui, porque a gente tá falando sobre as suas fugas. Aqui tem, ó, o 7 de ouros, né, 7 de terras nesse tarô que é representado como a paciência.
E tem o 5 de copas, que é o apego ao passado. 5 de copas, apego ao passado. Essas duas cartas juntas, lembra que eu te falei primeiro? Eu vou voltar aqui em 2022 para falar de seu emocional, para depois a gente falar disso. Lembra que eu te falei aqui que em 2022, o que te salvou dessa confusão mental e te deu impulso para continuar se movimentando no seu ritmo aí, apesar de talvez ter ficado muito em fuga, o que te salvou foi uma clareza emocional, foi você ter muito claro para você quais eram suas emoções, a ponto de conseguir dar nome para elas sem muito esforço, expressar elas muito bem. Isso aqui em 2022 te segura legal. Só que aqui em 2023 eu vejo você querendo ainda usar essas artimanhas aí que você usou emocionalmente, só você sabe quais são, pra fugir de novo dessas questões mentais. Não vai dar, Leão. Vou te repetir de novo. Uma torre caiu. Se você ficar parado olhando para os escombros, você não vai conseguir iniciar o processo de reconstrução dela. Entendeu? Então você precisa de alguma forma desapegar aqui dessas técnicas que você adquiriu em 2022 e que te serviram bastante para poder você continuar se movimentando, né? E entender que chegou a hora... Aqui, ó. Essa carta, ela fala de ciclos. Tá vendo a lua aqui, tá vendo a mulher gestante, tudo isso são ciclos, né? Da vida, da natureza, ela não para pra esperar a gente ficar de braço cruzado olhando pros nossos processos. Se você não se curar agora, se você não trabalhar essas questões agora, você vai ter que trabalhar elas em algum momento. Então não se preocupe, oportunidades você vai ter. Só que quanto mais cedo você começar a trabalhar nisso, mais cedo você vai colher os frutos também desse trabalho. Então entende que aqui, ó, nesses ciclos, não tem como parar em nenhum deles. Você vai ter que passar nesse ciclo, não tem como parar em nenhuma fase desse ciclo. Você vai ter que trabalhar todas elas. Então, não adianta você estacionar aqui e achar que a vida vai ficar lá te esperando para sempre, Leão. Chegou a hora de você passar para a próxima fase, iniciar o processo de realmente levar a sério esse trabalho mental de entender o caminho. E como eu te disse, não é como se a vida estivesse te dando uma lição impossível, porque aqui, ó, a vida está trazendo para você experiências em 2023 que vão deixar muito claro qual é o caminho desse processo, que é você fortalecer os seus valores. Se você entender muito bem aqui quais são os seus valores, das coisas que te limitam e te param, te dizem o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, se existe bom e mal, se é tudo tão extremo assim, tudo tão preto e branco assim. Você vai ter que pensar, né, entre essas questões que te guiam, o que é realmente ser, o que você ainda acredita, ou o que ainda o que você está seguindo no automático há muito tempo, entendeu? Você vai ter que parar com isso um pouquinho, de negar que tem valores aí que você segue e não são seus. Você vai precisar realmente começar a olhar para essas questões, filtrar esses valores e ficar só com o que for seu. Desapegar, cadê aqui a carta de novo? Porque tá no seu mental, não tá no emocional. Seu emocional aí em 2022 tá muito ok. Espero que continue assim e a gente já vai ver como fica em 2023, que é a próxima carta. Mas aqui, ó, seu problema até agora é mental ainda, de você continuar racionalizando coisas que você deve fazer intuitivamente, porque você é leão, você é regido pelo sol, é a sua essência que precisa te mover. Então a sua essência, ela precisa estar muito bem preservada. E como que você preserva a sua essência? Tendo a certeza, Leão, que as suas atitudes estão baseadas nos seus valores e não em valores dos outros, porque o seu eu é muito importante para você, né? Valoriza o que você é, o que você acredita, assim como você valoriza a sua essência, Leão, que aí você vai ver o resultado disso na busca pelos seus projetos mesmo. Deixa eu tirar agora qual vai ser a carta para o seu emocional em 2023. Maravilha, Leão. Pronto, tá tudo resolvido aí nessa questão, tenho certeza. Eu tenho certeza que você não vai conseguir se paralisar diante dos seus desafios com essa energia aqui dominando seu emocional. Ó, é um 10 de copas. Lembra que eu te falei lá em 2022? Ó, você tinha muito claro as suas emoções. Agora aqui, ó, em 2023, por você ter segurado essa energia, né, durante todo esse processo que você vem passando, por você ter conseguido se manter assim, segura emocionalmente, vem agora os frutos disso. Um 10 de copas fala daquela satisfação emocional máxima.
Aqui, ó. A harmonia. É como se alguma conquista aqui no sentido mesmo de evolução pessoal. É um orgulho que você vai dar para você mesmo sobre os seus processos, vai fazer você se sentir pleno, plena, completo. Quando a gente se sente dessa forma, Leão, nada te para mentalmente, de verdade. Porque você tem uma base, que lembra que é o que você está reconstruindo agora, você tem uma base muito sólida de valores e princípios, porque você segue a sua própria essência, você segue aquilo que vem mais de dentro de você. E você não traindo essa essência, Leão, você vai manter uma consciência tranquila daquele jeito bem leonino mesmo, de se mover sem se importar muito com, sabe, com os seus arredores, com o que estão ali. Não no sentido de um egoísmo, nem de um egocentrismo, nada não. É do jeito de leão mesmo, como eu te disse. Leão, o brilho de leão, ele não é egoísta porque o brilho de leão, ele tem é como o sol, como eu disse, leão é representado pelo sol. Ele tem o propósito de iluminar tudo que está ao redor. Então o leão, a função dele é brilhar. E ele não brilha só por ele mesmo, né? O brilho dele, como eu disse, ilumina ao redor. Então, se leão brilhar do jeito que ele foi feito para brilhar, automaticamente o trabalho dele é uma recompensa para o coletivo, que isso é aquário, o seu oposto complementar. Entendeu? A gente vai falar um pouco mais disso aí ao longo do canal, vocês vão saber. Mas vocês são um signo oposto e complementar a aquário. Todos os signos do zodíaco têm um oposto e um complementar. São 6 pares de signos. E cada um deles representa, cada par desse, né, representa um eixo entre 2 signos. O seu oposto e complementar é aquário, que fala de coletivo, enquanto você fala de individual, né? Então, o seu brilho natural, ele tem esse propósito de iluminar ao redor. É um trabalho para o coletivo quando você cuida de você mesmo, direitinho, e segue os seus princípios e trabalha e cria na sua essência. Quando você faz isso, você automaticamente beneficia o coletivo. Mas sua preocupação não tem que ser essa, é como eu te disse, a sua preocupação não tem que ser o que o coletivo vai precisar, ou esperar, ou pensar de você. De forma alguma. O seu trabalho é se preocupar em ser fiel à sua essência. Porque aí sim, automaticamente, você beneficia o coletivo. Tá bom, Leão? Em 2023 você vai ter muitas experiências que vão botar essa sua habilidade à prova. E você vai se sair bem, eu tenho certeza. Porque você vai estar num estado de satisfação emocional, de harmonia entre o seu emocional e o seu mental tão legal que você vai tirar de letra esses desafios aí da vida. Então vamos ver qual é o aspecto inconsciente que você pode manter, né, Leão, inconsciente em 2023, durante esse processo, durante esse trabalho todo aí que você vai estar fazendo. Que vai ser, como eu disse, um pouco desafiante sim, mas que você tem todas as ferramentas para construir. Aspecto inconsciente para Leão. 2 cartas, ó. Maravilha. Essa carta das projeções, ela tá vindo quase em todas as leituras. E quase sempre no aspecto inconsciente, que é exatamente o lugar dela na nossa psique. Enfim, mas depois a gente fala mais disso. Não vamos... Aqui, ó, essa combinação dessas 2 cartas juntas, ela fala que você, Leão, pode ter, durante esse ano, alguma dificuldade em compreender que esses desafios que vêm, eles representam ali o fim já de um processo doloroso que você veio passando desde lá do início do outro ano. Ou até um pouco antes, talvez, porque ali em 2022, né, você iniciou um processo com essa queda dessa torre, você iniciou um processo de cura, mas não quer dizer que você já não tenha sentido essa torre se abalando para cair desde muito tempo antes. Então pode ser que você já vem de um processo de sofrimento de muito tempo em alguma questão aí pra você, sobre essa estrutura que pra você era muito sólida e ruiu em 2022. Então, Leão, pode ser que aqui em 2023 você fique com alguma dificuldade em perceber que esses desafios, sim, eles foram complexos, principalmente emocionalmente, foram muito... solitários, talvez, para você. Mas eles terminaram, Leão. Eles estão ali no final. Esses desafios que vêm agora, em 2023, eles não têm mais o propósito de te manter aqui
iniciando uma reconstrução. Você já iniciou essa reconstrução. O propósito agora, como eu te disse, é só fortalecer os seus valores. Então é simples. Não, desculpa, eu não quis dizer que é simples no sentido de desvalorizar o quanto é árduo o trabalho que você ainda tem que fazer e que você está fazendo. Mas eu quis dizer assim, ó, é bem pontual o que você precisa fazer aqui. Quando cada desafio desse chegar para você em 2023, você precisa simplesmente, de novo, não é fácil, mas o que você precisa é exatamente parar um pouquinho, respirar e pensar quais valores você põe em jogo nessa questão. Tá bom, desses valores que eu vou pôr em jogo nessa questão, quais são meus? E quando eu falo de valores, Leon, de novo, de que eu tô falando? O que é certo e errado para você? O que é bom ou mal para você? E de novo, se certo e errado para você são conceitos válidos. Porque se para você o correto é exatamente que não existe certo e errado, que não existe bom e mal, e sim que existe o caminho do meio, aí você vai se adaptar. Então, enfim, só tenta descobrir quais são valores que são seus. Entre as coisas que você acredita, o que você traz de outras pessoas, ou de alguma religião que você segue ou seguiu em algum momento, ou da sua família, ou enfim, de quem você se espelha, ou já se espelhou em algum momento, tá bom? Pode ser que tenham valores aí que te guiam ainda e não deveriam mais estar te guiando, porque você já não acredita com a sua essência neles. E lembra, o importante para você aqui é você ser fiel à sua essência. Não vai dar para você se manter muito tempo fazendo projeções sobre a forma de se curar não é exatamente das outras pessoas, mas como as situações ao seu redor exigem que você mude para se curar. Você entende? Então não vai caber aqui mais nenhum tipo de projeção, Leão, para você avançar nesse processo, tá bom? De fortalecer os seus valores. Pense direitinho, com carinho, sobre essa questão aqui que você está reconstruindo. Entende que isso aqui que caiu não teve o propósito de te machucar de forma alguma ou de desestruturar a sua vida. Apesar de sim, quando uma estrutura sólida cai na vida da gente, ou que a gente tem como sólida, né? Cai na vida da gente e desestrutura tudo. Mas não é esse o propósito. A desestruturação é simplesmente para que você entenda quais são as bases que vão fazer com que essa estrutura, uma vez construída, não volte a cair. Quais são as bases que você precisa pôr ali para que isso seja sólido. Então caiu, mas não foi para ficar no chão nem para te soterrar. Foi para você reconstruir com os seus valores agora, tá bom, Leão? Feliz 2023 e a gente se vê no próximo vídeo.